Graça e paz, né? A palavra que eu trago hoje para vocês, que o Espírito Santo traz hoje para vocês, as estratégias é do Senhor, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os 300 homens de Gideão. Já começa que eu amo essa história. Eu amo a história de Gideão, porque eu muito me identifico com ele. Quem conhece da palavra dessa história sabe o quanto Gideão é medroso, quanto Gideão pediu confirmação a Deus, né? Quanto Gideão se via escondido, né? E muitas vezes a gente está nessa situação, a gente está escondida, a gente está, né, recebendo a palavra de Deus, a gente está recebendo o direcionamento de Deus e a gente fica questionando esse Deus. Senhor, é tu mesmo? Então faz assim. Senhor, é tu mesmo? Então faz assim. E esse é Gideão. E essa é Rúbia, né? Que muitas vezes fica, né, pedindo que o Senhor fale mais claramente comigo, né? E quando eu entrei nessa live, Líbia estava terminando a história de Samura, nossa amiga de infância, né? E ela está lá só, né? E eu quero, antes de começar a palavra, dar um pequeno testemunho a vocês. Eu vou fazer essa cirurgia hoje, como vocês sabem, e meu marido e minhas filhas mais velhas estão viajando. Então, isso me trouxe muito é, um sentimento de, de abandono, um sentimento né, de rejeição, né, que o inimigo usa a nossa mente para colocar. E eu estava muito arisca nos últimos tempos, meu marido dizia, você está com medo? E, sinceramente, né, a gente sabe que é uma cirurgia de grande porte, e tudo pode acontecer, mas eu sei que tudo pode acontecer com a permissão de Deus. Então, medo, eu estava com esse sentimento. E aí, domingo, na nossa igreja, eu comecei a questionar Deus, né? Né? Senhor, eu sou tua serva, né? E vou fazer essa cirurgia que é de grande porte. E meu marido e minhas filhas, né? Aqueles que estão ali, que é minha família, meu sangue, né? Meu marido, que, né, é a minha metade, não vai estar. E aí ele trouxe, falou claramente. Eu não pude nem pedir confirmação, porque ele falou claramente no meu coração. Tu não diz que eu sou o teu Deus? Tu não diz que eu sou o teu tudo? Se eu estou contigo, porque eu não te abandono, tu estás querendo a presença de quem? Né? E aí, na mesma hora, eu pedi perdão, né? Porque eu estava colocando o meu marido como a figura principal, e a figura principal é o nosso Deus. E ele está lá. E eu já saí daquele culto feliz, contente, né? Porque a pessoa mais importante não são os médicos, não são os enfermeiros, não é atendente, né? Não é a nutricionista, não é ninguém. Né? É o Senhor, que eu creio que essa hora os anjinhos do Senhor já estão preparando todo o ambiente, não só para a minha vida, mas para a vida de todos que estão naquele hospital. Todos, todos, dos que estão trabalhando, dos que estão, né, sendo tratados, porque Deus não ia só por mim, né? Ele é muito grande, ele é muito amor, ele é muita bondade. Então ele derrama a graça dele por onde a gente passa e que assim seja, né? E já estou chorando, mas vamos lá. A palavra que eu quero trazer, como eu disse, é a de Gideão, que está no livro de Juízes, na partir do versículo, no capítulo 7. Eu vou fazer um capítulo grande, eu vou fazer um resumo e depois a gente trabalha alguns tópicos. Gideão foi convocado para a guerra contra os medianitas que estavam sufocando, que estavam aprisionando, né, até psicologicamente o povo de Deus. E Deus levantou Gideão para comandar esse exército. Gideão não era militar, não era soldado, não era nada. Era um improvável, né, que Deus levantou, né? E Deus usa assim. Deus não usa só quem tem teologia, quem tem filosofia, quem tem tal curso. Não, ele usa quem se coloca à disposição de ser usado. Né? Ele usa os improváveis. E aqui nessa história a gente vai ver isso muito claro, né? Porque Gideão ia lutar contra os medianitas, um exército numerosos, porque os medianitas estavam se achando, estavam no poder,
e estavam sufocando o povo de Deus, né? E, Gideão chamou, convocou um exército, né? Um exército, homens de 32 mil homens. O exército medianita era muito maior em números. E esses 32 mil homens saíram para a guerra. E Deus diz assim: Gideão, tem muito homens, eu não quero. Eu quero que você é, fale com eles. E quem é aqueles que tiver com medo, quem é aqueles que tiver algum problema, eu estou usando minhas palavras, viu, gente? É, que eles voltem para casa, que eles não vão, que eles não precisam ir para a guerra, dispense. E Medianita reuniu, e Gideão reuniu e falou com eles. E desses 32 mil homens, 22 naquele momento voltaram. 22 mil homens que Deus poderia ter usado e voltaram por conta própria. E aí eu já trago a primeira reflexão, né? Quantas vezes Deus quer nos usar, porque Deus quer usar cada um aqui, né? Porque tem pessoas que só a irmã Érica vai alcançar, tem pessoas que só a irmã Líbia vai alcançar, tem as pessoas que só a irmã Rita vai alcançar, tem as pessoas que só a irmã Lene vai alcançar, né? Não é Rúbia, não é pessoas, né, daquele que Deus quer usar as nossas vidas. E quantas vezes a gente está com medo, a gente diz que não está preparada, a gente diz que não está capacitada, a gente diz que não sabe, a gente tem vergonha de dizer que é cristão, a gente tem vergonha de se comportar como cristão, né? E nesse mundo que estamos com os valores tão invertidos, né? Está cada vez pior, mas a gente precisa parar de justificar e se posicionar, né? E aqueles homens, infelizmente, cada um justificou do seu, né, deu sua justificativa e voltou para casa, não se viu o Senhor. Mas aí tudo bem, porque se eu negar, Deus, com certeza essa live iria acontecer e alguém iria se levantar, porque Deus iria levantar alguém para trazer a palavra, para falar o que ele quer falar com cada uma de nós, né? Quem ia perder a oportunidade seria a Rúbia, né? E assim aconteceu com aqueles 22 mil homens, voltaram. Mas não ainda contente, né? Deus ainda disse para Gideão: ainda tem muitos homens. E Deus fez um propósito com Gideão. Mandou Gideão levar aqueles homens que estavam já a caminho da guerra para um rio e a posição que eles fossem beber a água iria determinar se eles ficariam ou se eles voltariam. Mas, irmã, uma posição determinar, veja, a posição não é a posição física, mas é a posição emocional, espiritual que a gente se coloca, né? Aqueles homens, alguns se debruçaram e beberam água, né? Como um bicho, como um cachorro ali naquela sedentos, com certeza estavam, mas outros mesmo sedentos se levantaram e trouxeram a água até a boca, olhando tudo, porque a palavra diz que a gente precisa orar e vigiar. Como é que eles iriam para a guerra? A guerra, o inimigo estava atacando, o inimigo estava sedento, não só pela vida deles, mas pela vida das famílias deles, né? Porque eles não estavam defendendo a vida dele, não, ele estava defendendo a família dele, o país dele, e estava ali o povo dele. Então era muito mais. Né? E a gente não vigia. E quantas vezes a gente está nessa posição, que a gente está aqui orando, 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 mas a gente não se vigia, a gente não vigia os ataques que o inimigo lança, né, sobre a nossa vida. Então a gente precisa orar e vigiar. E aqueles homens que não vigiaram, Deus mandou voltar. Minha gente, e como vocês sabem, só sobrou 300 homens. 300 homens contra um exército, né, imenso, que era o dos midianitas. Mas o que Deus quer dizer aqui para a gente? Né? Que Deus quer dizer que não é a nossa estratégia, né? Não é sobre como a gente pensa que ele vai fazer. Muitas vezes a gente está esperando um milagre e a gente determina a estratégia que Deus vai usar. A gente determina como vai fazer, o que é que ele precisa fazer, em que hora a gente quer que ele faça. Gente, né? E está chovendo de baixo para cima. Eu costumo dizer aqui em casa, né? Não, Deus sabe tudo e Deus é soberano sobre tudo e Ele tem a melhor estratégia, mesmo que aos nossos olhos aquilo não faça o menor sentido, para Deus faz, e é isso que importa, porque Deus quer da gente é,
obediência, persistência e confiança. E essa luta de Gideão nos ensina muito isso. Eu quero ler com vocês o versículo que tem capítulo 7 dos 2 ao 7 que diz assim, só para a gente trazer a palavra e da historinha que eu contei, né? E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e os separe, os que ficarão com vocês. Se eu disser, este irá com você, este irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira da água e o Senhor lhes disse: separe os que beberem a água, lambendo-os como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Pronto, aqui está a palavra da história que eu contei, né? E a gente vê, né, que Deus é um Deus tão soberano, um Deus de tanta bondade, que muitas vezes a gente se apega assim, né? Ah, eu vou me operar, mas eu vou me operar com o melhor médico, no melhor hospital, né? Eu estou fazendo tal tratamento, mas olha, né? Eu tenho um amigo que é prefeito da cidade. Eu tenho um amigo que é rico. Não é sobre ter, né? É sobre ser filho do rei. Eu sou filha. Eu sou filha. E eu confio no meu pai, né? Eu não confio em cavalos, eu não confio em homens, até porque eles podem falhar, podem faltar. Mas o meu Deus não. O meu Deus é presente. Mas ele também não divide a glória dele com ninguém, né? Porque se eu fosse confiando, né, na minha médica, somente nela, eu podia dar errado, porque ela é humana, ela pode errar. Né? Se eu fosse confiando, né, que tal problema na justiça eu vou resolver porque eu conheço o governador do meu estado, também pode errar, porque ele é homem e cheio de artimanhas, como todo político, pode dar as costas para mim a qualquer momento, porque qualquer pessoa pode dar as costas para a gente a qualquer momento, né? Tem alguma coisa mais importante, mas o nosso Deus não. O nosso Deus nem dorme, nem cochila. O nosso Deus é aquele, ó, presente, é aquela coluna de fogo que aquece o nosso coração, é aquela nuvem no céu que nos protege contra tudo, né? Contra tudo. E esse é o nosso Deus que nós servimos. Mas o que é que ele quer? Obediência, persistência e confiança. E esses 300 homens foram para a guerra. Mas eu vou contar um pouquinho mais além. Esses 300 homens foram para a guerra, mas foram preparados. Eram 300 homens do melhores soldados, né? Eles estavam com as melhores armas, as melhores estratégias, né? Eram homens já de combate. Não, infelizmente, ou graças a Deus, não, porque Deus nos ensina através da sua palavra. Aqueles homens não eram os mais preparados, aqueles homens não estavam com as melhores estratégias de guerra, nem aqueles homens estavam com instrumentos propícios para uma guerra. Sabe o que Deus mandou eles levarem? Trombetas, cântaros e tochas de fogo. A tocha de fogo que a irmã Élica falou, né? Ele mandou levar isso. Gente, qual é um homem que vai para uma guerra, né? E pensa em levar isso que tem como um instrumento de guerra, né? Nem criança, só criança brincando, né? Até criança brincando de guerra, eles pegam aquelas espadas de brinquedo, aquelas armas de brinquedo. Mas Deus faz assim. Deus faz como Ele quer. Ele usa o que Ele quer. E o mais improvável, né? Ele fez. E aqueles 300 homens foram para a guerra. E quando Deus mandou Gideão dizer assim,
Deixa eu ler, para ficar melhor. Está em 7 ainda, do 16 ao 17, que diz assim: as ordens do Senhor, a estratégia de Deus para Gideão, né? Levante-se, o Senhor entregou o acampamento mediadita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhe disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem pelo Senhor e por Gideão. Amém, Jesus. Amém. Veja bem que estratégia, né, infantil, a gente pode dizer. E quantas vezes Deus nos dá a estratégia, a gente fica dizendo, não, Senhor, isso não vai dar certo, não. Isso não é nem o Senhor que está dizendo, porque não faz o menor sentido. E Deus está ali, né, querendo fazer coisa grande na nossa vida, mas a gente está se preocupando com a estratégia, a gente está querendo a nossa estratégia com a nossa visão limitada e não se deixar ser usado com as estratégias de Deus. O que é que Deus fez? Deus colocou esses 300 homens, dividiu em 3 batalhões, eles estavam no alto e os midianitas, o exército imenso, numerosíssimos, preparadíssimos, estavam embaixo, pronto para a guerra. Quando a noite caiu, Deus mandou que quebrassem os cântaros, tocassem as trombetas, gritassem e levantassem as tochas. E quando aquilo aconteceu, os homens lá embaixo ficaram desesperados e começaram a lutar entre si, né? Uns fugiram, outros foram mortos, e o povo de Deus não precisou levantar um canivete, uma espada, né? Nada, só fizeram isso. Levantaram as tochas, quebraram os cântaros, tocaram as trombetas e gritaram. Estratégias que não fazem o menor sentido nos nossos olhos, mas foram estratégia de Deus. E o que é que Deus nos ensina? A ter obediência, né? A obedecer sem questionar, a confiar que não está fazendo o menor sentido, mas é o que Deus quer, é o que Deus tem preparado, é como Deus vai nos usar, é como Deus vai fazer, né? Obediência, persistência e confiança, né? É o que Deus quer das nossas vidas. E aqueles 300 homens ganharam aquela guerra sem nada fazer, porque quem ganhou é o Senhor. Quem batalha por mim e por você é o nosso Deus. Quem nos dá as estratégias é Ele. E o que é que a gente tem que fazer? Obedecer. Agora veja, irmãs, tem alguma coisa, muitos detalhezinhos, porque Deus é um Deus de detalhe e eu quero compartilhar com vocês esses detalhes. A posição que Deus colocou aqueles homens no alto, né? Um vale, e aqueles homens estavam no alto. A posição que Deus nos coloca é aquela posição que a gente tem que permanecer. Ah, irmã, mas você não sabe como é que está a minha luta nesse trabalho. Ah, eu sou humilhada todos os dias, né? Se Deus lhe colocou ali, é ali que Ele quer fazer a grande obra na tua vida, né? E com certeza não é só na tua vida, porque aqueles homens viram o que Deus foi capaz de fazer, contaram ao povo, à sua família, à sua descendência, e está aqui na palavra do Senhor, né? E até hoje estamos vivendo, sendo alimentados pela essa com obediência, persistência e confiança por conta dessa história que eles viveram, que eles deixaram ficar ali, posicionado, obedientes, né? Outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. Não faz sentido, né? Como eu já disse. Mas aquelas 300 tochas, cada batalhão, quando ia para a guerra, o capitão do batalhão, que eu não sei termos militares, mas o chefe do batalhão estava na frente com uma tocha. Cada tocha tinha 1.000 homens atrás, né? Então, quando os medianitas viram 300 tochas, eles não sabiam que só tinha 300 homens. Eles achavam que tinha 3.000 homens, porque Deus confunde os nossos inimigos, né? Deus sabe, né, o que se passa na cabeça dos nossos inimigos, o que é que eles estão se preparando, né? A gente não, a gente é limitado, mas Deus sabe, e a estratégia de Deus é perfeita. Outro detalhe, quando aqueles homens começaram a gritar, eles estavam num vale, o eco.
Então, veja como Deus é detalhista. A posição que Ele nos coloca, a atitude que Ele espera que a gente tenha, faz toda a diferença. E muitas vezes a gente fica questionando, a gente se recusa a obedecer, né? E era ali que Deus quer nos usar. É daquela forma que Deus quer nos usar. Imagine 300 homens gritando, mas num eco, né? Que a gente, quando criança, a gente costuma brincar de eco. A gente sabe que uma voz fica repercutindo, né? Imagine 300. Então, ali os midianitas, eles brigaram entre si porque eu creio que o medo bateu no coração deles. Isso não está na Bíblia, não, já é minha imaginação. O medo começou e eles começaram, não, eu quero ir embora, e um brigando com o outro, não vai aí. E é isso, o mal por si só se destrói. Muitas vezes a gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente fica ansiosa, a gente perde noite de sono, muitas vezes a gente entra numa depressão por coisas que não vai acontecer porque não está escrito para acontecer, mas porque a gente também não se posiciona, porque a gente também não confia, porque também a gente não persiste e também a gente não quer obedecer. Né? A gente quer fazer do nosso jeito. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Que Deus dá a vitória, né? A nossa vitória, inclusive, já foi decretada, porque Deus já escreveu toda a minha história. Então já foi decretada a minha vitória, seja qual for a batalha que eu esteja passando, né? Assim como a sua irmã já foi decretada. A gente só precisa estar posicionada no lugar que Deus determinar, com os instrumentos que Deus nos dá, né? E obedecendo, mesmo que não faça o menor sentido, mesmo que a gente, né? Não consigamos nem imaginar como vai ser feito, mas não interessa. A nossa imaginação é limitada. Deus é grande e poderoso. Então, é essa a palavra de hoje. Obediência, persistência e confiança, porque Deus é um Deus que fez, um Deus que faz e um Deus que fará maravilhas em nossas vidas. E a vitória já é minha e já é tua. Depende do nosso posicionamento. Fique na paz e obrigada pela oportunidade.